Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao ambiente virtual da Casa de Francisco. Nós teremos aqui hoje a nossa querida Beth Guimarães, daqui do Jefa, com o tema Por que estudar o Espiritismo? E é com alegria que eu convido a todos a elevar os nossos pensamentos e nos conectarmos ao mais alto, agradecendo por estarmos aqui, por esse momento de reflexão, por essa bênção da nossa encarnação em um momento tão especial do planeta Terra. Que possamos nos fortalecer e apoiarmos uns aos outros nos desafios que temos que enfrentar no nosso dia a dia. Muito obrigada por tudo que temos recebido e que essa boa energia que está sendo gerada aqui hoje possa refletir em toda a humanidade. Paz a todos, que assim seja e graças a Deus. Olá, amigos. Estamos juntos para mais uma conversa, na esperança de que todos estejam bem. E vamos pensar a respeito desse tema que é bastante comum na nossa vida, porque nós estamos vinculados a uma casa, ou mesmo quando não estamos e nos aproximamos da doutrina espírita, pensamos nessa questão sobre como estudar, ou por que estudar, melhor dizendo. Essa questão do estudar o Espiritismo vai encontrar, então, na nossa intimidade, a nossa disposição e a nossa forma de encarar como nós sentimos o ato de estudar. Estudar é muito bom, mas muitos de nós estamos ainda impregnados com a ideia do estudo em razão da nossa vida escolar. Aqueles que fizeram escolhas por sua vocação, encaminharam estudos para uma formação que chegasse a uma profissão que era a da sua escolha, do seu gosto, da sua impulsão enquanto alma, muitas vezes deixaram para trás aquela situação escolar, porque agora tem mais vivo, mais próximo, mais viva, mais próxima, a sua experiência dentro dos estudos que lhe foram agradáveis, que atendiam a essa ânsia. Mas alguns ficaram com aquela experiência da escola, que muitas vezes nos trazia o constrangimento de precisarmos estudar, precisarmos ter rendimento, notas boas, em disciplinas, como nós chamávamos, matérias, que não eram exatamente aquilo que nós queríamos, ou muitas vezes nós até dizíamos que detestávamos. Há algumas disciplinas que são mais comuns nessa lista, né, do detestar, como a matemática. Acontecia muito, pelo menos a época em que eu estava na escola. Então, a nossa dificuldade, penso eu, com relação a isso, era em razão daquela obrigatoriedade de se ter o mesmo rendimento, o mesmo resultado em matérias, em disciplinas tão diferentes que não nos traziam interesse e que muitas vezes eram trabalhadas conosco simplesmente no aspecto teórico. Era importante que você soubesse questões, por exemplo, da geografia, que nada tinham a ver com a sua vida prática. A gente era convidado a decorar, memorizar listas de nomes de rios de outra região do Brasil que nós sequer conhecíamos. E então aquilo virava quase que um trava-língua, um desafio linguístico, não é? E eu, de minha parte, a gente criava frases, pequenas histórias, né? Às vezes até músicas, para conseguir gravar aquilo tudo, para conseguir manter na cabeça, por exemplo, os nomes dos rios, os elementos da tabela periódica.
A gente, nas aulas de química, né, a gente criava frases para poder facilitar. Alguns professores até já vinham com essas frases prontas. Talvez alguém tenha usado uma mesma que eu usei, que eu não me lembro mais, de que linha, de que coluna na tabela periódica era o li na capa, Roberto Carlos casou na França. Só como um pequeno exemplo. Mas, enfim, o nosso estudo à época escolar estava muito impregnado dessa obrigatoriedade e penso que, principalmente, de avaliações que não atendiam à nossa realidade. Porque se a gente não estava satisfeito de estudar um determinado assunto, uma determinada disciplina, como é que a gente ia ter um rendimento adequado? E, por outra, isso dentro da pedagogia traz uma discussão que é a questão dessa avaliação como algo categórico que não tem mais saída. Você faz uma prova, tira uma nota ruim, e aquilo, em vez de servir para que você avance, serve como um ponto final. Não há como ser refeita aquela avaliação. Felizmente, nós já temos escolas que trabalham de forma diferente, e já não tem essa atitude com relação à avaliação, essa avaliação classificatória que não ajuda, mas que gera, ao contrário, durante o processo do estudo, né, uma tensão, uma dificuldade, um agravamento daquele constrangimento que se tem. Então, quanto mais a gente não gostava de uma disciplina e, e ficava pior ainda quando a avaliação vinha com uma nota ruim, né? Quando a gente não conseguia um resultado bom, aquele desconforto com aquela disciplina piorava. Então, isso é muito antididático, não colaborava conosco para que a gente se aproximasse mais dos assuntos, né? E, por outra, com relação a gente olhar a vida, a gente, por exemplo, ver pequenos animais na nossa casa ou na nossa vizinhança, e quando chegava na escola, a gente estudava na biologia coisas completamente diferentes, que não tinham nada a ver com aquilo que a gente estava vivendo. Mas há, dentro da pedagogia, outras formas de se pensar, né? Outras formas de abordar o conhecimento, e já há grandes discussões sobre essa questão do não dividir a vida nessas caixas de saberes, mas tentarmos olhar a vida como um todo. Nesse aspecto, o Espiritismo vem mostrar para nós essa situação de nós precisarmos estudar a vida. Por quê? Porque quando nós pensamos o Espiritismo com a conceituação que Allan Kardec coloca, com a explicação que ele dá, quando ele diz que o Espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos, assim como trata da relação desses espíritos com a vida corporal, com o mundo corporal, nós vamos entender que esse elemento espiritual está imbricado em tudo na nossa vida. Então, quando pensamos essa explicação de a doutrina espírita ser essa ciência, em razão de Kardec ter colocado, penso eu, que não foi à toa, a questão da natureza, da origem e do destino dos espíritos, essas três questões remontam aos pilares da filosofia, que pergunta quem sou eu, de onde vim e para onde vou, portanto, natureza, origem e destino. Nessa explicação de que o Espiritismo é uma ciência, está a questão filosófica aí dentro, né? Por isso, a doutrina espírita, enquanto ciência, também não tem a pretensão de responder tudo, já que filosoficamente, ou quando se fala em filosofia, a grande questão, e a gente poderia dizer assim, que não é a resposta propriamente, mas a possibilidade de nós podermos perguntar. E estudar também é essa proposta, também tem essa proposta da pergunta. Allan Kardec diz na introdução do Livro dos Espíritos
no item 7, que o homem ponderado sempre terá dúvidas se ele não percebe os fatos. Os fatos são as coisas da vida que nos instigarão para que nós possamos encontrar as respostas, ou para, melhor dizendo, que nós façamos as perguntas e busquemos essas respostas, porque nem sempre nós teremos todas as respostas. A dúvida é a atitude sã de quem tem o espírito crítico, mas, ao mesmo tempo, será bom que nós encontremos um limite, o limite que a razão nos dá quando nós não possamos encontrar uma resposta que seja absolutamente aquilo que a gente quisesse encontrar. Não sei se estou conseguindo me explicar, mas o sentido é que não adianta eu ser cabeça dura e considerar que eu preciso encontrar uma resposta para algo que a nossa condição humana já não pode, ainda não pode perceber. Como, por exemplo, se a gente ficasse debruçando sobre a ideia de Deus, querendo escarafunchar isso de uma forma a que a gente vá sempre questionando, sempre questionando. Então, dentro da conceituação que se tem, nós poderemos ir avançando conforme a ciência avança. Eu gosto muito de lembrar isso, conforme não só a ciência dura, as ciências exatas, mas também as ciências humanas, as chamadas ciências sociais, vão avançando. Então, quando nós estudamos espiritismo, voltando à questão, nós estamos estudando a vida, estamos estudando as nossas questões existenciais, estamos olhando para o nosso viver, o nosso cotidiano e trazendo o elemento fundamental que a doutrina espírita vem trabalhar, vem apresentar, que é o elemento espiritual. Então, nessa explicação de Kardec, dizendo que o espiritismo é a ciência que trata da natureza, da origem e do destino dos espíritos e a sua relação com o mundo corporal, ou seja, conosco, com as questões da natureza, com a natureza que a gente conhece, com os movimentos do planeta, com as leis naturais, conosco mesmos, enquanto espíritos encarnados, enquanto seres humanos aqui, habitantes desse mundo. Então, nós estudaremos o espiritismo sempre que nós pensarmos nessa situação. Sempre que nós olharmos a vida e pensarmos que o elemento espiritual nos auxilia a compreender alguma questão, nós estaremos unindo as ideias espíritas aí. Então, essa crença, como diz Kardec, quando essas ideias se tornarem crença geral, nós clarearemos, enquanto humanidade, muitas questões que hoje nós não conseguimos compreender. Assim como ele entende que nós, enquanto espíritas, deveremos acatar os avanços e os esclarecimentos da ciência, essa ciência que tem por sua alçada, por seu objeto de estudo, a matéria, e nós temos visto que essa matéria que a ciência estuda cada vez é mais sutil, ou por isso cada vez mais se aproxima daquilo que o espiritismo estuda, já que, por exemplo, quando nós falamos em espiritismo, quando nós falamos de fluidos espirituais, nós estamos falando de matéria numa condição mais sutil do que aquela que a ciência humana já consegue perceber. Então, essa ciência nossa, né, não o espiritismo, a ciência que a Terra tem, ela tem avançado e vai esmiuçando essa matéria cada vez mais, percebendo níveis mais sutis de matéria. Por isso, cada vez que nós estudamos, então, o espiritismo, nós vamos acolher as explicações que a ciência já abriga. Mas, por sua vez, os conhecimentos espíritas, como diz Kardec nesse mesmo item 7, eles vão começando a ocupar as mentes de alguns que estão dentro da ciência,
e isso começa a se proliferar. Então, nós não vamos imaginar que de um dia para o outro, ou por conta de alguma descoberta, a ciência do mundo vai se tornar uma ciência espírita. É um processo. As pessoas vão se aproximando dessas ideias, espíritos mais amadurecidos vão renascendo e trazendo para dentro dos espaços que eles ocupam nessa impulsão de alma, porque eu penso que quando a gente procura uma profissão, é algo que é da alma, né? Nós buscamos alguma coisa para estudar, para saber, para atuar no mundo como um impulso da alma, porque aquele tema interessa a essa pessoa. Isso não é uma coisa do corpo, isso é alguma coisa da alma. Aquele espírito traz consigo um compromisso ou uma escolha que ele possa ter feito para amadurecer conceitos, ou talvez até para amadurecer conceitos que ele mesmo tenha trabalhado em outra vida, e pela razão de já estar familiarizado com essas ideias, ele se aprimorou no mundo espiritual e agora ele retorna para elaborar ainda melhor aqueles conceitos. Eu fico, às vezes, pensando nisso quando eu vejo, por exemplo, uma área que eu gosto muito, que é a terapia floral, e vejo, por exemplo, o Eduard Bach, que foi o homem que lançou essa questão da terapia floral, das flores, como medicamentos para a alma, e ele era um homeopata. Ele transitava já na medicina lidando com energias sutis. Mas, de repente, esse homem desperta para uma área, para essa possibilidade, não é? Ele desvenda algo que já existia, porque isso não é uma invenção, é uma percepção. Então, essa alma, de alguma forma, tinha isso latente nele, e num dado momento, aquilo lhe cai, né? Abre-se a sua percepção, a sua intuição, e ele faz esse caminho, trazendo para a humanidade essa área de saber, essa forma de pensar, de ver as coisas. Então, as descobertas são, penso eu, na verdade, essa abertura, né? Que uma alma que tenha uma sensibilidade consegue fazer dentro de alguma coisa que o mundo tem. Mas como nós sabemos que o mundo primitivo, no sentido de ser o primeiro, o originário, é o mundo espiritual, os espíritos, no período que se chama de erraticidade, nós sabemos que não estão estacionados, adormecidos, né? Eles estão, muitos, especialmente os que são amadurecidos e já tinham essa noção do mundo espiritual, a pessoa desencarna e uma semana depois está matriculada num curso, né? Está estudando, porque não há como nós imaginarmos que, se aqui, em sendo um mundo de provas e expiações, nós estamos interessados em estudar, no plano espiritual, sem as obrigações básicas que a matéria nos oferece, sem o tempo que a gente gasta para cuidar da higiene, da alimentação, do asseio, do ambiente em que a gente vive e do nosso corpo, nós temos muito mais a cabeça, não falo nem de tempo, mas a cabeça liberada para que a gente possa se dedicar a esses estudos, o que é uma coisa maravilhosa de pensar. E lembrar que Kardec estudou os fatos que ele percebeu. Ele se debruçou sobre aquilo que ele considerou alguma coisa que, por ser um efeito inteligente, havia de ter uma causa inteligente. O que ele fez? Ele foi estudar. Estudar não é só quando a gente se debruça sobre o livro, mas é quando a gente para e pensa e une os pensamentos. Quando a gente junta ideias, a gente está estudando. Quando a gente observa uma planta que a gente tem em casa, que já não está tão bonita como quanto ela
como quando chegou, quando nós adquirimos ou ganhamos, e vemos que ela não está bem, nós vamos estudar essa situação. Nós estamos estudando essa situação para encontrar uma solução para uma questão. Então, é assim que Paulo Freire coloca no seu livro a respeito do ato de estudar, a importância do ato de ler. Ele tem uma pequena história que eu vou resumir bastante, a história de dois homens que saem num carro, a caminhonete atola, e eles precisam sair do carro para resolver o problema. E no seu entorno, eles encontram cascalho, pedrinhas, pedras maiores, e gravetos e tocos de pau, e vão colocando debaixo do pneu, né, dos pneus, para que o carro possa avançar, já que está na lama. Então, diz Paulo Freire que eles estudaram, Antônio e Pedro estudaram aquela situação. Ora, quando nós estamos na nossa vida passando uma determinada situação, quando nós nos vemos, por exemplo, melancólicos, ou nos vemos muito atormentados dentro de uma determinada situação, ou nos vemos perdendo alguém que nós amamos por uma doença, como tem acontecido muito nesse nosso tempo, quando nós observamos a nossa criança com determinadas atitudes, quando observamos o nosso jovem com determinadas atitudes, quando vemos esse jovem que era tranquilo, sossegado, agora se tornar agitado, inconformado, e nós buscamos compreender isso, lembrando dos conceitos que a doutrina espírita traz, nós estamos estudando. Nós não estudamos só quando estamos no horário do grupo de estudo. Nós estudamos sempre que nós buscamos conceitos nessa ciência espírita, nessa filosofia espírita, e vamos olhar a nossa vida, tentando compreender aquilo que está acontecendo, tentando compreender nossos sentimentos, nossas emoções, usando esses conceitos. Então, estudar o Espiritismo se dá de várias formas, e nós poderemos lançar mão, assim como Antônio e Pedro lançaram mão dos cascalhos e dos gravetos, dos tocos e das pedras maiores, nós também lançamos mão de muitos recursos, das palestras, dos grupos de estudos, dos livros, dos DVDs, dos materiais todos que nós temos à disposição. E isso sempre vai encontrar dentro de nós aquilo que nós já sabemos. Porque um processo de aprendizagem é sempre um momento em que nós contatamos alguma coisa, algum material que nos chega, e isso encontra na nossa intimidade aquilo que nós já sabemos, aquilo que nós somos, aquilo que nós aprendemos anteriormente. Isso provoca um rebuliço, provoca uma desestabilização, até que a gente pensa, compreende, e se a gente entende, aquilo se ajusta dentro de nós e passa a fazer parte desse aprendizado que nós carregamos, e de uma outra vez, é com esse material renovado que nós vamos contatar o novo que nos chega. Nós precisamos, então, para aprender alguma coisa, termos uma atitude, como o Paulo Freire também fala, de humildade, de acolher ideias. Ninguém vai aprender nada tendo seu coração duro. Foi o que Jesus disse quando afirmou a quem lhe questionou que os seus discípulos precisavam ser odres novos para acolher vinho novo, porque não se coloca vinho velho num odre novo, ele vai se esgarçar. O odre novo, melhor dizendo, vinho velho, vinho novo num odre velho, porque o odre era um recipiente feito de couro que já estava amaciado. O vinho novo iria ainda fermentar muito, então esse odre poderia se esgarçar. Assim como não se coloca remendo novo num pano velho. Numa roupa velha não vai se colocar
um pano novo como remendo. Então, nós precisamos estar com a nossa intimidade com aquela simplicidade de coração, sem ideias preconcebidas. Ninguém vai conseguir aceitar no sentido de compreender, não de acolher como uma pílula, mas engolir como uma pílula. Mas ninguém vai ajustar ideias, aprender coisas novas se estiver numa atitude orgulhosa, se estiver fechado nas suas ideias antigas. Então, quando Paulo Freire diz que aprender é uma atitude que pede humildade, tem a ver com esse sentido do Evangelho. E, por outro lado, nós também precisaremos de uma atitude que ele, Paulo Freire, diz, de uma atitude curiosa, uma atitude de quem indaga. E isso, meus amigos, tem muito sentido quando o assunto nos interessa. Ninguém tem curiosidade por alguma coisa que não tenha sentido na sua vida. Ninguém vai ter curiosidade de ler um texto que trate, por exemplo, da cultura de um outro país, se não tem intenção de ir lá, se não gosta daquilo, se nunca quis saber a respeito daquilo. O interesse é alguma coisa que nos move em direção a fazer alguma coisa. É algo que está muito vinculado à nossa vontade. Esse interesse, acho que anda assim muito juntinho da vontade, se não for uma expressão dessa própria vontade mesmo. Então, nós estudaremos melhor quando o tema faça sentido para nós. Por isso é que já há projetos em pedagogia que tratam, em educação infantil, por exemplo, centros de interesse. Uma criança traz um dia um leão de borracha para a escola e isso vira um atrativo e dali vamos estudar os animais. Porque o mundo tem muitas coisas para nós estudar. Assim também a doutrina espírita tem muitas questões para nós estudarmos. Allan Kardec diz que nós precisaremos estudar a partir do básico. Nós não poderemos tratar o estudo de uma ciência sem que nós saibamos o básico, sem que nós tenhamos notícia, poderíamos entender assim, das suas ideias principais. A doutrina espírita está organizada de tal forma que nós temos esses princípios básicos estruturados. E ao redor desses princípios, ou vinculados a esses princípios, ou vinculando um princípio ao outro, nós temos um número enorme de ideias. Então, nós temos a ideia de Deus, a ideia da pluralidade das existências, a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos e a pluralidade dos mundos habitados como esses 5 princípios básicos. Mas eles se entrelaçam, não é? Se nós vamos falar de pluralidade dos mundos habitados, nós vamos lembrar que isso existe e está vinculado com a ideia da reencarnação ou pluralidade das existências ou palingenesia. Por quê? Porque existem vários mundos, porque os espíritos nascem em mundos diferentes para o seu aprendizado, está ligado à reencarnação, não é? Se a gente vai falar disso, a gente também vai pensar na ideia de Deus enquanto o grande, o supremo organizador desses mundos, o criador desses mundos, a sublime harmonia que tudo rege com suas leis, basicamente de amor e de justiça, de misericórdia, portanto, a soma dessas duas coisas. Então, estudar espiritismo nunca será alguma coisa fechada em caixinhas e nunca será alguma coisa desvinculada da nossa vida. Então, a vida é o que corresponde a esses fatos que pedem explicação. Então, nós somos pesquisadores quando nós estamos fazendo esse movimento de olhar a nossa vida e buscar as respostas. Nós somos pesquisadores. Nós somos estudiosos quando fazemos isso. Estamos estudantes quando fazemos isso. Por isso, nós gostamos de pensar essa fala de Paulo Freire, que diz assim: estudar é também e, sobretudo, pensar a prática
E pensar a prática é a melhor maneira de pensar certo. Eu gosto muito dessa fala de Paulo Freire, né? Acho assim, que nos ajuda muito como espíritas a compreender essa nossa condição de estudantes da vida, com as lentes que a doutrina espírita nos traz. Nós, na verdade, estamos com o Espiritismo alavancando, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Bem-aventurados os puros de coração, nós estamos com o Espiritismo alavancando a nossa compreensão acerca do Evangelho. Nós estamos com essas ideias espíritas desvendando, compreendendo essa relação nossa enquanto espíritos com esse mundo material. A relação nossa, porque nós também somos espíritos. E a relação dos espíritos todos com esse mundo, em todos os sentidos, no sentido do quanto eles nos influenciam, do quanto nós os buscamos, quanto nós permitimos essa influência com a nossa condição moral, o tanto que nós percebemos com relação à ordenação da natureza, aos flagelos que nos acolhem, que nos achegam, em razão dessa vinculação que há entre o mundo espiritual e o mundo material. Porque isso é muito intenso, muito mais genuíno, muito mais, vamos dizer assim, como água em areia, como uma esponja embebida em água, do que duas coisas separadas. Quando a gente desencarnar, a gente vai para o mundo espiritual. Nós já vivemos uma vida espiritual com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de vibrar, com o que nós almejamos para a nossa vida. Não só quando a gente ora, a gente se vincula ao mundo espiritual. Nós somos espíritos. Isso é o bastante para nós já estarmos no mundo espiritual, no sentido de termos as nossas vinculações, estarmos misturados com esse mundo espiritual. Então, essa ideia de que estudar é pensar a prática, quando nós voltamos o nosso pensamento, então, para o Espiritismo, nós pensamos por que estudar o Espiritismo? Se nós admitimos esse elemento espiritual e consideramos que estudar é pensar a prática, nós estaremos olhando a nossa vida com esses elementos que a doutrina espírita nos traz para que a gente possa compreender melhor e, por consequência, fazermos melhor uso da nossa vida, dos nossos dias, dos recursos que nos chegam, das oportunidades em que nós estamos, das lições que batem à nossa porta e também das oportunidades no sentido do onde é que nós podemos colaborar. Nós não somos espíritas, claro que nós sabemos disso, para que a gente possa fazer excelentes reflexões. Mas essas reflexões terão consequência na nossa forma de agir, na nossa forma de sermos pessoas atuantes no mundo, porque esse mundo em que nós estamos, sendo um mundo corporal, em que esses espíritos se manifestam, ele está refletindo a nossa condição. E cada vez que nós conseguirmos melhorar as condições desse mundo, cada vez que nós nos manifestamos como espíritas e nos colocamos na condição de quem quer o bem e de quem faz o bem ao outro, nós estamos contagiando as pessoas que estão nesse mundo com esse bem. Nós não beneficiamos os espíritos só quando nós estamos na reunião mediúnica atendendo os espíritos. Nós estamos beneficiando as pessoas e elas são espíritos. Uma pessoa que vive uma adversidade e é alcançada pela gentileza, pelo auxílio de alguém, é alguém que provavelmente não vai se revoltar, não vai se desarvorar, não vai ter vontade de dar cabo da sua vida, não vai ter vontade de ser cruel, não vai ter vontade de agredir os outros. E isso tudo é feito através do corpo, mas
pelo espírito, pela alma que ali está. Então, cada vez que nós agimos alguma coisa, quando os amigos levam refeições para as pessoas que estão na rua, quando a gente colabora com isso, a gente está ajudando essas almas. Nós não estamos só dando comida ao corpo, até porque as pessoas, quando lá chegam, elas não fazem isso de uma forma impessoal, elas fazem com um carinho, com um aconchego, com um respeito. Assim precisa ser. Então, nós estamos atendendo essas almas também. Nós estamos também ajudando para que essas pessoas se sintam acolhidas pela bondade de Deus. Então, nós somos sempre instrumentos dessa paz, nós somos sempre instrumentos de levar fé. Tudo que Francisco de Assis fala na sua oração, nós poderemos ser esses agentes. E nesse movimento da gente estudar a vida e compreender que é possível fazer alguma coisa, porque a gente reverdece a própria intimidade e a gente floresce na relação com ele. Então, cada vez que nós fazemos isso, cada vez que nós temos uma atitude em que nós buscamos na intimidade esse conteúdo dos nossos estudos, do nosso estudo feito com a capacidade que nós tenhamos e podemos oferecer desse conteúdo que vai na nossa atitude ao outro, nós também estamos considerando na volta a observação da nossa intimidade, que esse conteúdo fica enriquecido. É isso, meus amigos, que Paulo Freire fala quando ele diz que nós vivemos, quem pesquisa, quem estuda, vive esse movimento de pensar a teoria e viver essa teoria na prática. E voltar a essa teoria que agora está enriquecida pela prática vivida. E a gente pode continuar dizendo que quando a gente retornar à prática, nós já seremos mais ajustados, melhores nessa prática, porque nós agora estamos agindo com aquela teoria como móvel enriquecida. E isso é um ir e vir constante que nós estamos fazendo na nossa vida. Então, quem estuda, vive esse movimento de ir e vir da prática à teoria, da teoria à prática, e isso é o que faz a gente crescer como espírito. Por isso é que nós estamos encarnados nesse mundo, para que nós possamos pôr em movimento essa teoria que está dentro da gente. Cada vez que a gente vence uma dificuldade, cada vez que a gente consegue abrandar o nosso temperamento, cada vez que a gente consegue ser mais atuante, cada vez que a gente se melindra menos, cada vez que a gente tem mais atitude para resolver uma situação sem ficar remoendo, sem ficar se culpando, sem ficar se atormentando, cada vez que a gente passa uma dificuldade e é capaz de entender que aquilo não é um drama tão sério, porque há outras pessoas que, mesmo sem conceitos de espiritismo, como nós temos, estão vencendo as suas dores e transformando a sua dor em atuação no mundo. Então, nós também podemos fazer isso. Nós precisamos pensar a respeito disso para que a gente possa, na hora precisar agir, ter essa reflexão, porque vai nos ajudar. Nós não sabemos se nós vamos agir exatamente como a gente imaginou, mas pensar a respeito nos ajuda a amadurecer aquilo que virá, a nos prepararmos. A gente arruma uma mala para viajar e não necessariamente a gente sabe se essa roupa foi suficiente, mas a gente teve o cuidado de arrumar. A gente teve o preparo. A gente estuda para fazer alguma tarefa, a gente pensa no tema, não necessariamente a gente vai dar conta, não é? Na verdade, fazendo aqui um parênteses, nem se tem a intenção de esgotar, porque nesse processo de aprendizado, voltando a essa questão,
Nós não vamos esgotar um tema em alguns minutos em que a gente ouça alguém falar. Mas dentro desse processo de aprendizagem, de reflexão que nós vivemos, cada material que a gente vê o companheiro apresentar, cada vez que a gente participa do encontro do grupo de estudos, isso servirá para que nós possamos contatar na nossa intimidade aquilo que nós sabemos a respeito disso e ver se isso que está aparecendo, que está vindo, faz sentido para nós. E aí nós vamos novamente a Paulo Freire lembrar de um conceito excelente que ele traz, que é o de educação bancária. Nós, como espíritas, não poderemos ou não será nada bom se nós agirmos com esse esquema da educação bancária. A educação bancária é aquela que muitos de nós vivemos na escola, em que a gente recebia um conteúdo como se fosse um depósito numa conta de banco, que entra do jeito que chegou. E depois a gente, na hora da prova, ia sacar esse material como alguém vai sacar um dinheiro da sua conta. Por isso ele chama de educação bancária. É como se quem estivesse ali para aprender fosse uma vasilha, onde você deposita coisas e depois essas coisas têm que sair dali do jeito que elas entraram. E nós sabemos que não é assim. Não é assim que acontece, não é assim que precisa acontecer, não é assim que deve acontecer, não é assim que nós deveremos estudar. Nós só conseguiremos estudar com alegria e dar sentido àquilo que nós ouvimos, lemos, quando nós fizermos pontes entre esses conteúdos e o que nós somos, o que nós já sabemos. Então, é até um preceito pedagógico, não é? Você não consegue ensinar nada para alguém que não tenha a base para compreender. Por isso é que Kardec coloca, ele como pedagogo, sabe que você, para estudar uma ciência, como ele diz lá no item 7, precisará do conhecimento básico. Então, ninguém vai conseguir compreender alguma coisa, por exemplo, dentro da doutrina espírita, como ele diz lá no livro dos médiuns, não é? Há espíritos. Se você não acredita que há espíritos, e isso é alguma coisa, é um preceito básico, aceitar, admitir que haja espíritos. Se não admite, não dá para a gente continuar a conversa, não dá para continuar o estudo. Há conceitos que são básicos e não adianta você tentar, como nós dissemos antes, ficar tentando esmiuçar ou avançar numa abordagem que racionalmente não se tem a resposta. Então, aí entra aquela questão da humildade a qual ele se refere. Essa atitude curiosa não tem como ser tacanha, né? A curiosidade não é uma coisa que é orgulhosa. Então, quando nós buscamos esse espiritismo e contatamos alguma coisa que alguém diz, nós não vamos aceitar o que a pessoa diz, seja ela quem for, como se fosse um depósito na nossa conta bancária. O conceito de educação bancária diz para nós o seguinte: o sujeito da aprendizagem é você. Então, quando você vai aprender, quando você vai estudar, não menospreze as suas dúvidas, o seu pensar, não deixe de fazer pontes com o seu fazer diário, com a sua vida, com seus sentimentos, com suas emoções. Porque você é o sujeito da aprendizagem. Ninguém tem que dizer alguma coisa a você e você tem que aceitar aquilo sem questionar. Nós deveremos olhar a vida com as lentes do espiritismo, mas com a nossa bagagem, com as nossas experiências. E essa experiência se modifica a cada dia, a cada hora, a cada 40 minutos. Porque eu certamente estou pensando diferente agora de quando comecei a falar. Então, meus amigos, que nós possamos ressignificar a questão do estudo. Que nós possamos pensar que o ato de estudar é esse ato de olhar a vida e que os conteúdos espíritas vão nos ajudar a olhar a vida para nós nos compreendermos melhor
para compreendermos melhor os outros, para compreendermos melhor tudo o que está à nossa volta. Sem evidente, seria até redundante dizer isso, sem fanatismos, sem fundamentalismos, de forma nenhuma. Nós contataremos, inclusive, os saberes de outras religiões. O Espiritismo assume, não é, uma postura, enquanto ciência, enquanto filosofia, de consequências éticas, de consequências morais, porque nos aponta formas de agir, daí nós assumimos essa atitude que nós chamamos de religiosa. Mas nós precisamos ter bastante cautela com essa acepção, não é, da palavra religião, para que a gente possa compreender sempre que todo esse movimento que existe no mundo, de tolerância religiosa, de compreensão dos outros, de aceitação da forma dos outros pensarem, deve ser a nossa, certamente deve ser a nossa. Nós vemos que essas ideias ajustadas, elas chamam a atenção. Kardec fala isso, né? Se o Espiritismo está chamando a atenção, é porque tem algo de ajustado aí. Aliás, no livro Viagem Espírita, de 1862, ele faz uma lista de, se não me engano, 6 itens a respeito das seduções que o Espiritismo oferece. É muito interessante, porque ele diz que alguém acusou o Espiritismo de ter seduções. E ele diz que só seduz aquilo que alcança a razão. Essa sedução, no caso do Espiritismo, é a sedução de ideias que alcançaram a razão, que vieram atender anseios da humanidade, os nossos anseios de explicação, os nossos anseios de contrapor a ideia do nada, os nossos anseios de compreender a vida de uma forma que nos possa fazer pessoas mais leves, mais ajustadas, vivendo a nossa vida e admitindo que nós vamos partir para outra vida. Mas agora estamos vivendo aqui e vamos viver bem aqui. E nós vivendo melhor, nós vamos morrer melhor. E também vamos renascer melhor. Vamos estar na erraticidade melhores também. Que nós possamos, então, voltando à questão do estudo, ressignificar essa nossa atitude de estudar. Estudar com sistemática não é uma coisa enfadonha, é olharmos a vida, irmos juntando as ideias. Estudar de forma perseverante não é alguma coisa cansativa, é uma atitude íntima de quem quer, de quem movimenta a sua vontade, de quem tem interesse nisso porque pretende ver a vida dessa forma. É uma escolha. Se é uma escolha, não há por que ser enfadonho, cansativo, enjoado. Não tem mais nada a ver com aquilo que nós vivemos na escola, se foi uma experiência desagradável. Então, que nós possamos pensar essa ideia de estudar com alegria, com a satisfação, com as indagações possíveis que nós podemos fazer aos nossos amigos, os amigos que nós fazemos na casa espírita, possamos conviver de forma bastante agradável, colocando as nossas impressões, possamos nos sentir à vontade nos grupos de estudo para falar, para dizermos o que nós pensamos, para falar das nossas conclusões, do que nós observamos na nossa vida, e também daquilo que nós não estejamos conseguindo conciliar. Porque se nós estamos entre amigos é para isso, para que a gente possa se fortalecer. Então, que a nossa convivência nos estudos possa ser com essa alegria, com espontaneidade, porque ninguém, porque se torna espírita, tem a obrigação de ser perfeito, de não viver conflitos, de não ter dificuldades. Mas nós temos, sim, essa tarefa de nos querermos bem, de querermos vencer essas dificuldades com serenidade, com calma, mas penso eu que a alegria é um excelente tempero para isso. Jesus disse: a vossa tristeza se transformará em alegria. Nós estamos vivendo um tempo triste, mas nesse tempo triste, nesse tempo de tantas dores, nós haveremos de encontrar, ou já encontramos, possibilidades de servir,
de ajudar e de usar esses ensinamentos para reconhecer o que é justo, para nós percebermos que as árvores boas dão frutos bons e não nos apegarmos a pessoas e a ideias que sejam desajustadas em nome de coisas que não combinam com aquilo que Jesus nos veio ensinar. Que nós sejamos lúcidos e não aceitemos mentiras, não acolhamos na nossa intimidade ideias que nos chegam prontas, como esses depósitos bancários fechados em envelopes, sem contatar com os conteúdos de amor, de bondade que Jesus nos veio trazer. Então, meus amigos, que esse tempo duro que nós estamos vivendo seja definitivo para nós ampliarmos a nossa capacidade de pensar com clareza e de amar sem tolerância. Que nosso Senhor Jesus nos guarde. Nós vamos fazer uma pequena oração para encerrar a nossa atividade, agradecendo aos bons amigos espirituais, esses anjos guardiães que nos ajudam de forma tão discreta ao longo de cada dia, que nos inspiram para que hajamos melhor, que nos ajudam a não nos determos em coisas pequenas, que nos envolvem em sua paz para que possamos orar pelos sofredores, esses que talvez em tanta dor ainda não conseguiram elevar o pensamento. Mas nós sabemos que a suprema bondade a todos alcança, como o sol que envolve a toda a terra. Esse amor de Deus tudo emprega, tudo envolve, tudo harmonia e alcança cada coração. Pedimos, Senhor, que essas ideias de consolo possam se espraiar e envolver os que sofrem. Que as nossas vibrações unidas nesse momento possam ser utilizadas pelos espíritos bons para alcançar os pensamentos suicidas, desfazendo, para alcançar pensamentos derrotistas, pensamentos cruéis, desfazendo. E que cada um, Senhor, que traga em si a violência, que seja alcançado pela violência, possa alcançar um instante de paz dentro de si, para renovar, para seguir os seus dias de forma melhor, mais branda. Alcança, Senhor, os homens e mulheres de bem. Renova a sua coragem, a sua disposição de servir. Nós gostaríamos, nós queremos estar entre eles para servir, para que a nossa vida seja pautada nessa sua paz que é laboriosa, que nos possa crescer. Não temos palavras, Senhor, para agradecer a chegada da sua boa nova na nossa vida. Que isso seja motivo da nossa alegria, Senhor. E assim seja.